Olá, estamos aqui com o João Carvalho, Sofia aqui ao meu lado. Estamos jogando um jogo chamado As de Aspas. A gente escolhe aqui 4 frases, 4 citações sobre um determinado tema. Em pauta hoje, revolução. E o João, rapaz, ele está sendo convidado a saber qual frase é de quem. Olha lá as opções, ó. Saca só. Pode ser o Xing, pode ser o Mao, pode ser o Paulo Freire ou pode ser o Paulo Leminski. Vamos ver de quem se trata a frase a seguir. De quem se trata não, né? Do que se trata é revolução, pô. De quem é a frase? Cadê a frase? Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Menino Paulo Freire, inclusive parafraseando Condenados da Terra, capítulo 1 do Fanon. Uau! Tá? Não dá para acertar mais que isso. Tá lá na Pedagogia do Oprimido famoso, não dá para acertar mais do que isso aí, não tem como. E é uma paráfrase. O Paulo Freire é uma das pessoas mais importantes para os estudos fanonianos no Brasil. O Paulo Freire é um dos caras que trouxe, né, a obra e o pensamento do Franz Fanon para o Brasil, tanto que o Condenados da Terra, se eu não me engano, já sai no Brasil em 67 pela Civilização Brasileira, a primeira edição dele, né? E no próprio Condenados da Terra, né, o Fanon insiste, e isso é algo que o Fanon vem falando uma vida toda, né, que é não se equanimizar a reação do oprimido à violência do opressor, né? Ele tem um capítulo chamado Da Violência, onde ele vai falar exatamente sobre isso, né, que infelizmente em um sistema colonial, né, e aí ele está pensando o conceito de sistema colonial a partir do Balandier, que era um sociólogo francês da década de 50, que é a ideia de um sistema que seja verdadeiramente total, né? Que a colonialidade, que o colonialismo, ele não pega simplesmente os corpos, as geografias, ele pega a cultura, ele pega a língua, ele pega o seu nome, ele pega o seu modo de viver, seu modo de expressar, seu modo de agir, seu modo de vestir, seu modo de comer, né? E que esta violência total só pode ser respondida com uma ruptura total, né? E aí a gente entra num outro ponto, aonde o Freire se aproxima muito mais de um Fanon do que de um Althusser, por exemplo, né? Porque se a gente tem ali nessa época, que é um tanto quanto coeva, né, no pensamento do marxismo francês, de um Althusser, toda uma ideia de cientificidade do marxismo, né? O marxismo não como um humanismo, mas como uma ciência, né? O marxismo anticolonial de um Fanon, de um Guevara, né? E mesmo esse marxismo heterodoxo do Freire, né, que não chegava a ser um militante marxista-leninista, mas que tinha, né, diversos aportes na sua teoria, ele é brutalmente humanista, ele busca um novo humanismo, ele busca a criação deste homem novo, né, este homem liberto dessas amarras do colonialismo, esse homem cuja cultura foi desmumificada e que, se libertando pela violência, pode encerrar a violência, né? E isso são citações que, se você pega na história do marxismo, você vai ter do Marx a Lenin, passando por Stalin, passando por Mao, todos eles falando, olha, não é que nós sejamos arautos de guerras. Nós temos que fazer a guerra para que não haja mais guerra alguma. Porque o modo de produção que aqui está, ele não simplesmente vai, um belo dia de tarde, abandonar o poder, entregar a chavinha e falar o melhor banheiro é o do terceiro andar à esquerda, né? Assim, as revoluções, as mudanças paradigmáticas que a gente tem, elas não são feitas com petições na vaza, elas não são feitas com flores, né? A Bastilha não caiu no 10.000 e-mail que foi mandado para bastilha@frança.com, né? Então, assim, a gente tem que entender que esse processo de ruptura,
ele é em si um processo violento. Mas ele é um processo violento que visa encerrar a violência, encerrar a exploração, né? E ele, infelizmente, precisa de ser violento porque a manutenção da situação anterior a ele é dada pela violência, é dada pelo monopólio do poder, é dada pelo poder das armas, pelo poder da lei, pelo poder do Estado que está concentrado em uma única classe. Então, é nesse sentido, né, que o Freire está falando que mesmo que se haja com violência contra violência, ao se locar essa violência na perseguição de uma sociedade sem exploração, você de fato abre a possibilidade para o reino do amor, para o reino da paz, para o reino da boa convivência e da continuidade mais saudável e salutar da espécie humana e do homem com o homem. Olha só, termina com amor o texto ali, né? Só que, rapaz, começa com o recado ali de que também não é brincadeira, não é ciranda, não é só alegria, Sofia. É coisa séria. É brabo. Pois é, Álvaro, e eu acho que também é interessante a gente pensar um pouquinho aqui como também o que é considerado violência e o que não é, que muitas vezes se joga com isso, né? Opa, aí pegou. Porque você vai ver a pessoa é privada da saúde, é privada da educação, é privada da moradia, é privada da comida, é privada do transporte, é privada de tudo, mas só é violência quando vai lá e joga uma pedra na vidraça do banco, né? Então, acho que também, muitas vezes, você tem que olhar por esse ângulo. E eu não consigo deixar de ouvir isso e pensar que aí nas interseccionalidades também, né? Que a gente está olhando bastante quando a gente fala aqui de revolução da questão dos trabalhadores, etc. Mas eu acho que vale pensar um pouquinho também na questão das minorias, que muitas vezes são sujeitadas a formas de violência que, às vezes, os opressores sequer conseguem perceber o quão violento aquilo que estão fazendo. Daí, talvez falando aqui um pouco da minha própria experiência, como negar até o acesso ao seu próprio nome. Mas que quando você tem alguma reação a isso, que não tem como vir da mesma forma de violência, porque nós sequer temos o poder de instituir sobre o grupo opressor aquele mesmo tipo de violência, aí, não, mas gente, por que tudo isso? Não é assim que a gente vai resolver. Então, eu acho que tem que olhar por esse lado também, pensar o que é violência e que tipo de violência cada grupo pode colocar sobre o outro, né? Eu acho que a conclusão de ambos aqui é de que quando a violência é canalizada em forma de revolução, é porque ela já vivenciou ciclos e mais ciclos muito mais danosos, né? Eu acho que é por aí. De qualquer forma, ó, a gente foi brincando aqui, já trouxemos 3 citações, e o recado aqui, rapaz, é sobre a dureza do cenário revolucionário. Não é brincadeira, não é ciranda. Vamos ver o que a gente tem na sequência? A Sofia tinha mais um recado, Sofia? Perdoe. É só que eu vi um comentário aqui no chat que eu queria endereçar. Manda ver. O EA Terapia Inc. está em todas as nossas lives dizendo, Obrigado, Sofia, terapia. pensando assim, a política de assistência social pode ter efeito anestesiante na população a fim de evitar essa violência? Eu acho que daí a gente volta para o que a gente estava falando no outro corte, no corte anterior, sobre aquela ideia de, quanto pior, melhor, e que não vou por esse lado. A assistência social muitas vezes pode ser a proteína que falta para que as pessoas possam se levantar. Maravilha. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.